Era como se o tempo tivesse parado na pequena Serra Clara. No centro daquele lugar silencioso existia um salão que ninguém via, mas todos, cedo ou tarde, visitavam a sala de espera da vida. Ali, sentado em uma cadeira desgastada pelo cansaço dos anos, estava Elias Nogueira, 32 anos, olhar perdido, alma exausta. Ele não sabia como havia chegado ali, só sabia que estava esperando há tempo demais. Era o tipo de espera que não se mede no relógio, mas no peito. A espera que aperta, sufoca, desanima. A espera onde você começa a acreditar que Deus esqueceu seu nome. E então, quando o silêncio parecia definitivo, algo aconteceu. A porta que nunca se abria, se abriu. Uma luz atravessou o salão espiritual entre Serra Clara e a montanha de Sião. E uma voz, firme, amorosa, impossível de ignorar, ecoou por todos os cantos. A sua vez chegou, Elias. Por um segundo, o mundo parou. Por um segundo, tudo fez sentido. Porque quando Deus se levanta, até o desespero se ajoelha. E esse é o começo da virada que você também estava esperando. Se essa abertura falou com você, escreva aqui nos comentários. Glória a Deus. Elias Nogueira sempre foi aquele tipo de pessoa que todos dizem ser forte. Forte porque sorri mesmo quando está destruído. Forte porque abraça os outros enquanto ninguém pergunta como ele realmente está. Forte porque, em Serra Clara, ele aprendeu desde cedo que sentir demais era sinônimo de fraqueza. Mas a verdade é que Elias carregava um peso que ninguém via. O tipo de peso que não faz barulho, mas que consome por dentro. O tipo de peso que acompanha a casa silenciosa, a cama vazia, o banho demorado onde lágrimas se misturam com a água para ninguém perceber. Ele era a representação de muitos, talvez até de você. Gente que ora, espera, acredita, e mesmo assim se sente esquecida. Gente que leva a vida no automático enquanto o coração grita por socorro. Gente que olha para o céu e pergunta: Deus, quando é que vai ser a minha vez? E o mais duro é fingir normalidade. Vestir um sorriso treinado, esconder a dor atrás de respostas rápidas, seguir trabalhando, vivendo, sobrevivendo, enquanto por dentro tudo está desabando. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele escuta até aquilo que você não consegue dizer. Se essa parte descreve algo que você já sentiu, comente: eu preciso dessa força de Deus. A espera de Elias nunca foi castigo, embora muitas vezes tivesse parecido. Em Serra Clara, enquanto ele pedia respostas imediatas, Deus trabalhava em silêncio. Cada dia sem mudança aparente era, na verdade, uma aula disfarçada. Uma aula sobre firmeza, sobre identidade, sobre confiar mesmo quando o céu parece fechado. Elias acreditava que estava parado, mas Deus o estava moldando. A espera lapidava suas motivações, alinhava seu coração, fortalecia partes que ele nem sabia que estavam fracas. Deus não queria apenas abrir uma porta, ele queria que Elias estivesse preparado para atravessá-la. Porque bênção sem maturidade vira peso. E promessa recebida antes do tempo vira prisão. O silêncio que parecia abandono era, na verdade, o laboratório de Deus. Um lugar onde ele tirava excessos, curava feridas antigas e ensinava Elias a depender dele, e não das circunstâncias. E quando Deus trabalha no oculto, ele sempre revela no momento perfeito. Se você entende que Deus também está te preparando, escreva: Senhor, continua me moldando. Enquanto Elias caminhava por sua longa espera, Deus lhe lembrava que ele não era o único a viver processos que pareciam intermináveis. Em visão espiritual, 4 figuras surgiam diante dele, versões renomeadas de histórias antigas, recontadas para o coração cansado de hoje. Mateu, inspirado em José, mostrava que mesmo quando os irmãos o rejeitaram, Deus já preparava o palácio. Jonatas, baseado em Abraão, revelava que fé verdadeira é seguir mesmo sem saber o destino. Rebeca de Elim, a representação moderna de Ana, ensinava que lágrimas derramadas no altar nunca são ignoradas pelo céu. E Mara de Sion, inspirada em Sara, lembrava que nem o tempo, nem o corpo, nem o impossível podem impedir Deus de cumprir sua promessa. Cada um deles provava para Elias, e para nós, que a demora divina sempre carrega um propósito maior do que o sofrimento momentâneo. Se esses exemplos tocaram sua fé, escreva: eu creio nas promessas de Deus. Mas quanto maior o avanço invisível de Deus, mais Cairon se aproximava. O antagonista espiritual rondava Elias como uma sombra fria em Serra Clara,
sussurrando dúvidas que pareciam pensamentos próprios. Era ele quem dizia: nada vai mudar. Era ele quem plantava comparação, levando Elias a acreditar que todos avançavam, menos ele. Cairon sabia que não podia impedir o que Deus preparava, então tentou atacar o que Elias tinha por dentro: sua fé, sua paz, sua identidade. Os dias ficavam mais pesados sem explicação. O sono sumia. A ansiedade apertava o peito. A sensação de isolamento crescia, mesmo rodeado de gente. Esses ataques não eram coincidências, eram estratégias. Cairon queria quebrar Elias antes da promessa chegar. Queria convencê-lo a desistir um minuto antes do milagre ser liberado. E Elias, sem perceber, estava entrando na fase mais intensa da batalha, exatamente porque o céu estava prestes a se mover. Se você já sentiu ataques assim antes de uma virada, comente: Deus é maior que essa luta. Quando os ataques de Cairon tentaram sufocá-lo, Elias descobriu que não venceria aquela guerra com força humana. Era preciso recorrer às armas que não se veem, mas que o céu reconhece. A primeira delas era a palavra, não apenas lida, mas declarada. Cada versículo que ele repetia em voz trêmula se tornava como luz atravessando a escuridão de Serra Clara. A segunda arma era a oração persistente. Não a oração perfeita, mas a sincera. O tipo de oração que sai entre lágrimas, que nasce do fundo do peito, que diz: Deus, eu ainda estou aqui. E a terceira arma era o louvor. O louvor que Elias soltava mesmo sem vontade, mesmo ferido, mesmo cansado. Esse louvor quebrava cadeias invisíveis que Cairon tentava reforçar. Elias começava a entender: o inimigo ataca para silenciar essas armas, porque sabe que elas derrubam muralhas que mãos humanas jamais poderiam derrubar. Se você escolhe usar essas armas hoje, escreva: eu vou lutar com fé. Quando Elias achou que não suportaria mais, algo começou a mudar, não ao redor, mas dentro e acima. Em Serra Clara, as noites pareciam mais escuras do que nunca, mas havia uma paz estranha repousando sobre ele, como se Deus estivesse sussurrando: aguenta mais um pouco. Os ataques de Cairon ficaram mais intensos, quase desesperados, e foi aí que Elias percebeu: quando o inimigo aumenta a pressão, é porque está prestes a perder. Portas que ele nunca imaginou começaram a se entreabrir. Pequenos sinais, detalhes que pareciam coincidências, encontros inesperados, tudo apontava para um movimento divino. Aquela paz que não fazia sentido se tornava o maior indício: Deus estava agindo. Elias entendeu que, antes de grandes milagres, sempre vem uma grande escuridão, não para assustar, mas para anunciar a luz que está chegando. Seu milagre estava mais perto do que nunca. Se você também espera algo de Deus, comente: eu creio que está chegando. Quando Deus finalmente se moveu, a vida de Elias não explodiu em milagres barulhentos, ela começou a se transformar de dentro para fora. Primeiro veio a cura interior, silenciosa, quase imperceptível, mas profunda. Feridas antigas que ele carregava desde a adolescência começaram a perder força. A culpa, o medo, a autossabotagem, tudo aquilo que Cairon usava contra ele foi sendo desmontado. Depois veio a restauração física. O cansaço crônico que o acompanhava há meses desapareceu como quem entende que seu tempo havia terminado. Elias sentia o corpo leve, a mente clara, o coração vivo novamente. E então Deus trouxe o que Elias imaginava ter perdido: propósito renovado. Ideias que estavam apagadas renasceram. Chamados que ele pensava não merecer voltaram a queimar dentro dele. Não era apenas uma mudança. Era um recomeço. Porque quando Deus age, Ele não só resolve, Ele transforma. Se você crê que Deus também vai restaurar sua vida, escreva: eu recebo essa renovação. Quando Elias finalmente chegou ao fim da jornada, não havia mais medo, nem dúvidas, nem aquela sensação sufocante de abandono. Diante da presença de Deus, no espaço sagrado entre Serra Clara e a montanha de Sião, ele se ajoelhou. Com a voz embargada e o coração completamente entregue, Elias orou como nunca havia orado antes. Senhor, eu não entendo todos os caminhos, mas confio em cada passo que o Senhor me guia. Eu entrego minhas dores, minhas esperas, meus sonhos e meu futuro em tuas mãos. Faz em mim o que for necessário. Me molda, me prepara, me envia. Eu sou teu. E naquele instante, sua transformação foi selada. Um ciclo terminou. Outro, cheio de propósito, começou. Se essa oração falou ao seu coração, escreva:
Amém, Senhor.